Estamos de volta nesta sexta-feira, 31 de janeiro, no nosso Resenha da Bola. No primeiro bloco, você já viu aqui os melhores lances da vitória da Ponte Preta em cima do Corinthians, ontem no Majestoso, por 2-1. Ouvimos também a entrevista pós-jogo do Thiago Nunes, treinador do Corinthians. Agora, vamos ouvir o outro lado. O técnico da Ponte Preta, Gilson Kleina, analisa a postura do time da Ponte Preta na vitória, a segunda consecutiva da Macaca no Campeonato Paulista. Foi muito competente, ela conseguiu realmente equilibrar as ações do Corinthians. Se vocês perceberem, eles fizeram uma construção diferente do jogo do Mirassol. Eles não estavam fazendo a série de 3 e quando fizeram a série de 3, nós pressionamos e aí, inclusive, saiu até o segundo gol. Pode falar. Que era uma coisa que nós também tínhamos trabalhado. A equipe do Corinthians rodou muitos volantes. Isso aí era um encaixe que era mais difícil. Então, a hora vinha Armão Camacho, a hora vinha, vinha o Ramiro, a hora o Luan baixava e eles criavam uma superioridade, né? Muitas vezes 4. Então, era importante o Apodi e o Bruno fechar um pouquinho mais essa linha para nós não quebrarmos o nosso lateral, porque quando quebrava o lateral, ou o Lazzaroni ou o Jefferson, eles tinham a profundidade e daí eles tinham a jogada pelo lado. Nós estouramos lá com 5, 6 vezes no primeiro tempo, para a gente poder até ampliar. Tivemos um pênalti a favor que não foi dado e um pênalti que o Corinthians teve que... Um pênalti favorável à Ponte Preta, que não foi marcado pela arbitragem. Ele citou o pênalti favorável ao Corinthians, que foi, não há dúvida nenhuma, foi muito bem marcado, foi cometido pelo Lazzaroni em cima do Bozelli. O pênalti para a Ponte Preta, há dúvidas, mesmo vendo na televisão depois, eu não fiquei plenamente convencido que o pênalti ocorreu, sinceramente. É aquela história, você tem que parar, ver de um ângulo, ver de outro, aí aquelas câmeras do VAR, né, para permitir que você chegue à conclusão se o pênalti aconteceu ou não. Então aí fica a dúvida. Agora, um ponto positivo. O futebol da Ponte cresceu, pelo menos na minha opinião, no primeiro tempo da partida. Tanto é que eu já disse aqui, a Ponte encarou o Corinthians. A Ponte não deixou, não deu espaço, não deu terreno. Deu no segundo tempo, até pelas alterações que foram feitas na equipe do Corinthians. O Corinthians começou a envolver a Ponte. Teve um determinado momento da partida que o zagueiro Kleber saiu da área, cometeu uma falta fora da área, completamente boa, porque ele perdeu o tempo da bola. E eu até brincava na nossa transmissão que ele, ao invés de acertar a bola, pensou que a perna do jogador do Corinthians fosse a bola. Quer dizer, um lance de nervosismo, né? Parecia juvenil, como a gente diz no mundo da bola, e quase poderia ter complicado a situação da Ponte, não fosse o Luan ter cobrado a falta quase na linha do trem. Mas a Ponte conseguiu ainda assim se segurar até porque o Corinthians, o ataque do Corinthians ontem, tirando o Bozelli, deixou bastante a desejar, hein, Marco Aurélio? Maurício, e o Kleber foi um jogador que se beneficiou da maneira com que a Ponte jogou, né? Porque foi como eu falei, quando a Ponte sai para atacar, né, já pressionar lá em cima, ele fica um pouco, né, aí fica aquela coisa de deixar ele meio que no mano a mano. Ontem não foi o caso, a Ponte jogou mais recuada numa segunda linha, né, mais esperando o Corinthians e usando os contra-ataques para contra-atacar o Corinthians. Mas como você frisou bem, a Ponte também, quando tinha posse de bola, chegava muito rápido ao gol. Por quê? Tinha 2 jogadores de beirada que eram rápidos, né? E com o Roger, né, para finalizar. E a Ponte Preta se beneficiou principalmente pelo seu lado direito, né? Então, assim, a Ponte se utilizou disso e o Kleber foi um jogador que se beneficiou, porque o que acontece? Ele estava muito bem guarnecido ali na sua frente, não precisava ficar apostando corrida como foi no jogo contra o Santo André em casa, que a gente pôde perceber que logo no início da partida o Kleber estava tendo dificuldade de acompanhar a jogada. Então, assim, dentro do cenário geral da Ponte, a Ponte jogou com inteligência, Maurício, né? Pode não ter jogado um futebol, principalmente no segundo tempo, né? Para olho do torcedor, bonito, mas eficiente, né? Teve 4 chances, 4 chutes a gols, né? E dos 4 fez 2 gols.
E teve as outras 2 chances, foi praticamente uma chance cara a cara com o Cássio. Então, assim, a Ponte Preta se aproveitou bem, principalmente no primeiro tempo, porque o Corinthians utilizou muito pela bola centralizada por dentro do campo. No segundo tempo, né, começou a abrir mais a jogada pela beirada, dificultando assim a marcação da Ponte e facilitando com que o Corinthians tivesse a oportunidade de empatar e até virar o jogo. Aí foi onde entrou o jogador principal da partida, que foi o seu goleiro, o Igor Vinhas. Um detalhe tático do jogo de ontem foi o Camilo, como já noticiado aqui por nós na edição de ontem, ele está se transferindo para o Lyon da França. Com isso, abriu-se uma vaga no time titular, o Dauan foi escalado, né, ocupou a camisa 5. Só que taticamente, no jogo de ontem, Marco Aurélio, quem avançou mais e fez o papel que o Camilo estava fazendo no time da Ponte Preta foi o Bruno Reis. Bruno Reis, que tanto fez o gol. Que apareceu exatamente com a mesma liberdade que o Camilo teve no jogo diante do Botafogo e fez o gol. Quem apareceu ontem como elemento surpresa foi o Bruno Reis. Ou seja, mostrando que ele também tem essa capacidade. E o Dauan ficou jogando mais na marcação. Tem. É um bom jogador o Bruno Reis. Tem uma saída de bola muito boa. No primeiro jogo contra o Santander, acho que foi o jogador mais lúcido da Ponte, né? Ele dá um apoio, no caso, o Camilo estava no jogo, então era o jogador que estava mais por trás na jogada, mas você via que ele trabalha muito bem a bola, principalmente a bola curta, né? Isso aí, o Camilo saindo um pouco mais. Nessa partida, como não tinha o Camilo, e o jogador, o Dauan, é um jogador mais de marcação, mais marcador do que o Bruno Reis, então acho que o Klena soltou um pouquinho mais o Bruno Reis, tanto que o Bruno Reis foi o jogador que desequilibrou e fez o primeiro gol, né? Então, assim, mas o que me chamou a atenção também, mais uma vez, ô Maurício, foi a questão do Apodi, né? O Apodi, mais uma vez, não foi aquele jogador que a gente espera, né? A gente espera muito dele. E foi um jogador que corre muito, movimenta bastante. O Klena, mais uma vez, mudou o Apodi de posição, né? No segundo tempo. Logo no começo do segundo tempo, ele começou a jogar pelo lado direito e o Bruno Rodrigues pelo lado esquerdo. E assim, o Apodi não foi aquele jogador de criação o quanto a gente espera, né? Então, eu acho que principalmente nessa questão do Apodi, ele precisa ainda se enquadrar, melhorar, principalmente na questão ofensiva da Ponte, porque está deixando a desejar, tanto que foi substituído logo no começo do segundo tempo. Até porque as pernas do Apodi também já estavam cansadinhas, né? Eu acho que principalmente, Maurício, essa modificação de lado na questão no jogo contra o Corinthians foi a questão do Fagner, né? Com certeza. Que o Fagner é um jogador muito. Que apoia muito, né? É praticamente um atacante. E você sabe, o Fagner chega ali, ele praticamente faz um passe da lateral, sim, né, para os jogadores de ataque do Corinthians. Então eu acho que por essa questão, né, física, eu acho que por isso que o Klena, logo no início do segundo tempo, mudou o Apodi com o Bruno Rodrigues, né, de posição por causa dessa questão física. O Bruno Rodrigues é um jogador mais novo, é um jogador que tem muita força, né? E ontem, né, principalmente esses dois jogadores, falando agora na parte defensiva, foram importantes para a Ponte, né? Na composição dos dois jogadores, o Apodi e o Bruno Rodrigues, mais o Bruno Rodrigues, né, fizeram uma função ali muito interessante e muito importante para a Ponte Preta. Sem dúvida nenhuma. Então, vitória da Ponte. Isso não quer dizer que o futebol da Ponte foi maravilhoso. Ela foi cirúrgica na partida de ontem. Esse é um termo que o nosso colega jornalista Elias Aredes adora citar. A Ponte foi cirúrgica, fez o que precisava, tanto ofensiva quanto defensivamente, garantiu mais 3 pontos, que garantiram a vice-liderança para ela, porque o Santos também venceu ontem, 2-0 na Inter de Limeira, jogando na Vila Belmiro. O Santos foi a 7 pontos, continua liderando o grupo A na competição. A Ponte está em segundo lugar, deixa o Oeste para trás e mais para trás ainda está o Água Santa na lanterna do campeonato. O Água Santa que, por sinal, dispensou o seu treinador, né? O Água Santa que 3 jogos, 3 derrotas, demitiu Fernando Marchiori, que não é mais o treinador. O Fernando Marchiori, não tem tanto nome assim, mas ele foi o campeão, aliás, o vice-campeão da Série A2 ano passado, comandando o Santo André. Foi contratado pelo Água Santa,
mas não deu certo. Não aguentou, né, Maurício? Início de Brasileirão. A gente falava muito dos times grandes tropeçando no início, mas a gente vê aí uma sequência de jogos, principalmente dos grandes aí, tirando o Corinthians aí, o Palmeiras ganhou, o Santos ganhou, o São Paulo também. Então, uma normalidade, né, dentro do Campeonato Paulista, que é os grandes se beneficiarem da sua qualidade. E isso aí vem acontecendo. Tirando o Corinthians, que nessa partida contra a Ponte saiu derrotado, mas muito crédito para o goleiro Igor Vinhas, com certeza. Exatamente. E só lembrando que ontem nós tivemos uma outra partida que aconteceu lá em Novo Horizonte. Novo Horizontino e Red Bull Bragantino empataram sem abertura de contagem. Eu nem digo a você que esse jogo teria sido uma zebra por conta do Red Bull Bragantino, porque o Novo Horizontino vem fazendo também uma boa campanha, vem fazendo um bom campeonato. Mas, se a gente pensar nos investimentos, se a gente pensar no peso do Red Bull Bragantino, o time continua tropeçando nesse Paulistão, hein? Principalmente questão de investimento, nos investimentos, né, exatamente. A gente dava o Red Bull Bragantino como uma possível força no Campeonato Paulista por causa do seu investimento, né? Mas a gente sabe que nem tudo é dinheiro, principalmente no futebol. Com certeza. Né? Então, por isso que o futebol é apaixonante e é um esporte que prende todo mundo à frente da televisão, que você pode ter um jogo de um time aí que gasta milhões e um time modesto, vai lá no 1-0, vai dentro das suas possibilidades, ganha o jogo de 1-0, e aí o investimento que foi feito, né, não vale muita coisa. Então é o que está acontecendo meio com o Red Bull. Né? Vamos ver aí para a sequência do campeonato, né, como vai se portar o Red Bull daqui para frente, se vai haver algum tipo de mudança. Né? Tá vindo o seu treinador, já estava no seu banco de reserva, né, comandando o Red Bull. O Felipe Conceição. O Felipe Conceição. Então, assim, o Red Bull, né, com um investimento alto, mas aí tendo muita dificuldade. O Novo Horizontino, Maurício, o Novo Horizontino sempre faz campeonato bom, sempre faz times competitivos e principalmente dentro do Paulista. Então, o Novo Horizontino não vem sendo uma novidade. Né? Já tem há 2, 3 anos aí que vem fazendo muito campeonato eficiente. Então, assim, não é muito assim, uma surpresa. Não, até porque tem o Roberto Fonseca lá de novo, jogadores experientes. Sim. Então a gente sabe que o próprio Paulo Roberto no Santo André. Exatamente. Né? Que montando... Santo André que é líder, é o único time 100% do campeonato. Entendeu? Ninguém dava o Santo André. A gente até comentou aqui antes do início do campeonato que era, de repente, um time que teria um pouco de dificuldade nesse início, porque teve muito tempo na A2 e tal. E essa volta para a Série A, à distância, a gente sabe que é grande. Então, o Santo André está aí se mantendo, né, na liderança, o único time 100%. Nem os grandes estão fazendo esse tipo de pontuação, e o Santo André está aí mostrando para todo mundo que pode chegar lá. Por falar em chegar lá, quem também assumiu a liderança do seu grupo foi o Guarani Futebol Clube, que atuou no José Maria de Campos Maia, lá em Mirassol, que ontem até certa parte da partida mais parecia mira-chuva de tanta água que caiu. O Guarani vencia por 1-0, poderia ter vencido, acabou trazendo um empatezinho que foi importante. Vamos conferir os lances do jogo. A gente vê que o Guarani começou atacando a equipe do Mirassol, começou fustigando, foi para cima do adversário, já logo de cara criou boas oportunidades, mas o importante é que o ponto que o Guarani trouxe de lá, alguns torcedores até lamentaram de determinada maneira, mas não pode ser lamentado, pelo menos eu entendo assim, Marco Aurélio. Por quê? Porque fora de casa, o Mirassol é um time bom. A gente já sabia o trabalho que tinha dado para o Corinthians, por exemplo, no último domingo. Não foi diferente contra o Guarani. E sabendo que esse ponto garantiu a liderança num grupo complicado como é o do Guarani, a gente só tem que elogiar a postura que o Guarani teve na partida e
da forma como conquistou exatamente esse ponto na cidade de Mirassol, condição adversa de gramado, e tudo isso acabou pesando para que o Guarani voltasse, sim, com 1 ponto ganho e não com 2 perdidos. Maurício, mas por tudo que o Guarani fez na partida, né, e o momento que tomou o gol de empate, acho que ficou aquele arzinho de frustração, né, fora de casa, um resultado importante contra um time forte, que já mostrou isso contra o Corinthians, ficou aquele gostinho meio amargo esse empate, né? Como o Mirassol contra o Corinthians ficou com o gostinho amargo do empate, porque produziu muito e o Cássio acabou segurando o empate ali, Corinthians e Mirassol. E dessa vez o Mirassol, eu acho que saiu agradecendo o empate dentro de casa, mesmo jogando dentro de casa contra o Guarani. É verdade, porque a situação era mais favorável ao Guarani. E o destaque, ou um dos destaques positivos do Guarani, mais uma vez, foi o Todinho. Marcou o gol do Guarani, está sendo realmente o homem destaque, né? Lá na frente, já é o 3º gol do Todinho nesse campeonato. Mas Maurício, se a gente for pegar também uns golzinhos que Olha ele aí tem perdido, né? Ele perdeu um gol de cabeça ali também impressionante, né? E no jogo passado ele também teve uma oportunidade, né, entrando à frente do goleiro e chutando em cima do goleiro do Santos. Poderia até estar com mais gols no campeonato, né? Mas é um jogador que foi contratado pelo Guarani, um jogador que não era muito do conhecimento nosso aqui da região, mas que veio dando muito fruto aí no ataque do Guarani. E vejam que no lance que originou o gol do Guarani, os jogadores do Mirassol ficaram reclamando de uma falta que não aconteceu. O lance foi absolutamente normal. E aí, no gol que nós estamos acompanhando agora, gol de empate do Mirassol, houve uma certa bobeira da zaga do Guarani, que não estava atento. O zagueirão do Mirassol apareceu ali com liberdade, né, dentro da grande área, subiu sozinho, cabeceou no canto do Jefferson Paulino, que acabou não tendo chance para a defesa. Dessa vez não dá para botar a culpa no goleirão do Guarani. Né? Uma bonita cabeçada, hein? Muito bonito o gol. Eu acho que essa frustração ficou também por isso, ter tomado um gol de bola parada, Maurício. Né? É aquele tipo de gol que, assim, você não pode tomar. É treinado durante a semana exaustivamente. Tem treinadores que enfatizam muito a questão da bola parada, porque bola parada define muita partida hoje. E assim, você tomar um gol de cabeça aos 40 do segundo tempo, fora de casa, jogando bem, realmente fica aquele gostinho de frustração e eu percebi, conversando com alguns amigos bugrinos aí, que ficou um gostinho amargo esse empate contra o Mirassol, lá em Mirassol. Pois é, lembrando que o Guarani vai atrás da próxima vitória no Campeonato Paulista, da sua 2ª vitória, no caso, dentro da competição, no próximo domingo, às 7h da noite, jogando no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, diante de quem? Nada mais, nada menos do que do time que tem 100%, do Santo André. É o próximo adversário, portanto, do Guarani Futebol Clube. O Resenha da Bola faz mais um intervalo e já já nós voltamos com muito mais esporte para você. Até já!